Nesses 100 anos do rádio no Brasil, hoje a Universidade de Sorocaba, com um apoio total do Labicom, toda a equipe do Labicom, traz um radialista, hoje um advogado de sucesso na cidade de Sorocaba, Cláudio Dias Batista. Cláudio, seja muito bem-vindo à Universidade de Sorocaba para contar pouquinho da sua história para a gente aqui sobre o rádio nesses 100 anos do rádio no Brasil. Bem-vindo. Muito obrigado, Luiz. É um prazer poder estar aqui, poder falar um pouco da história do rádio, principalmente do rádio aqui em Sorocaba, né? Cláudio, como é que você começou a ouvir rádio, a gostar de rádio, a pensar assim, eu quero isso para a minha vida? Você me fez lembrar da minha primeira participação em rádio, foi em Itapetininga, na radiodifusora de Itapetininga. Eu tinha 12 anos e eu estava na escola e a professora era irmã do prefeito e ela mandava você ir na rádio para ler. Ela viu um texto meu, gostou, falou, vai lá e fala que você quer ler. E podia fazer isso. Durante o jornal, na hora do almoço, eu li o texto meu. E eu lembro que no texto eu me perdi, né? E eu olhei para o locutor assim, e o cara escrevendo assim, normal, como se nada tivesse acontecendo, né? E eu continuei. Eu fui embora, terminei o texto e tal. Falei, eu acho que eu quero esse negócio aí. Eu gostei. E daí eu fui para um serviço de alto-falantes, com 12 anos, imagina. Aqueles recadinhos de amor na praça? É, exatamente. Como é que era aquele recadinho? Você lembra ainda? Era época de festa junina, né? Então, eu tinha uma voz muito fininha, 12 anos, né? Não tinha mudado a voz ainda. E eu falava assim, esse é seu serviço de alto-falantes da Igreja Santa Terezinha do Menino Jesus em Vila Nova. Eu lembro todo o texto, não vou falar ele inteiro aqui, mas eu falava desse jeito. E um dia eu cheguei para um amigo e falei assim, e aí, você está gostando do serviço de alto-falante aí da igreja? O cara falou, tem umas músicas bacanas, rapaz. Mas aquela locutora lá é péssima. Era eu. Ainda não tinha mudado a voz e estava lá, né? Pois é. E então, a partir daí, começou essa paixão por rádio, né? Por falar, por entreter as pessoas, por comunicar, Cláudio. Como é que foi depois disso aí? O serviço de alto-falante foi o start. Além da rádio, que você lia ali um textinho, mas o serviço de alto-falante era a rádio para o povo, ali na praça, quem estava namorando e tudo mais. Eu gostava muito de eletrônica, né? Eu tenho um primo, espero que tenha ainda, com o mesmo nome, praticamente o mesmo nome, o nome dele é Cláudio César Dias Batista, e eu sou Cláudio José Dias Batista. E o Cláudio e os irmãos dele faziam Mutantes, o conjunto com a Rita Lee, né? O Sérgio Dias, o Arnaldo Batista, os dois, na verdade, são Dias Batista, e fizeram muito sucesso. E o Cláudio, naquela época, quando eu tinha 12, 13 anos, ele era o editor da revista Nova Eletrônica. E eu me interessei por isso, comecei a aprender eletrônica, e quando eu saí de Itapetininga, vim para Sorocaba, eu descobri que tinha rádio pirata. E eu fui atrás, descobri e montei a minha rádio, que era a Voyage. E a minha rádio era muito boa em marketing. Era ruim de estar no ar, mas era boa de marketing. Você, como um advogado, hoje um jurista, um cara que sabe das leis, então você foi um contraventor também. Pois é. Boas lembranças. A primeira pedra, aquele que é livre de pecados, não é isso? Boas lembranças, então, para quem ouviu a Rádio Voyage. Que época foi isso, Cláudio? Foi 81, 82, mais ou menos. 83. Daí eu fui visitar a Vanguarda. E na Rádio Pirata a gente fez uma reunião há pouco tempo, reunindo todo esse pessoal da base da Rádio Pirata, né? E a Rádio Pirata em Sorocaba é uma coisa que eu contei já numa outra situação, para uma entrevista sobre Rádio Pirata. Eu tinha um repórter que nasceu aqui em Sorocaba, o Mário César Carvalho. Ele é repórter, não sei se é repórter ainda da Folha, mas ele se tornou editor da Folha. E nessa época ele queria entrar num veículo de comunicação. Ele fazia rádio e TV na USP e ele descobriu a minha rádio. Ele morava perto da minha casa. E ele foi lá e falou assim,
cara, a gente precisa montar uma rádio dessa em São Paulo, não sei o quê, me vende seu transmissor. E eu já estava saindo do negócio, era o final de 83, né? O negócio de contravenção, hein? E falei assim, tá bom, eu te vendo. E qual era a sua rádio? Era um projeto italiano que falava? Esse era o transmissor italiano, era 3 watts, era uma super potência, 3 watts no ar, imagina, né? E pegava bem na cidade toda. Não tinha tanta interferência, não tinha outras emissoras? O éter era mais limpo, né? Naquela época. E aí o Mário resolveu montar. E o melhor amigo do Mário César Carvalho era o Paulo Ricardo, que tinha uma banda absolutamente desconhecida chamada RPM. Quando eu fui em São Paulo para instalar a rádio, eu conheci 4 bandas, que eram as Mercenárias, o Traje a Rigor, o RPM? O RPM e o Ira. Todos eles meio desconhecidos. Aí veio o boom do rock nacional. O Paulo Ricardo, eu lembro até hoje do Dedo Luiz, que era programador da Cacique, eu já estava na Cacique. Que hoje está na Câmara Municipal de Sorocaba. Está na Câmara Municipal. E eu ofereci pro Dedo o disco do RPM, né? Ele falou assim, não tem interesse em tocar não, esse aí é underground. Eu falei, então tá bom. Eu posso tocar no meu horário? Ele falou, pode tocar. E eu comecei a tocar. E na outra semana estourou no Brasil inteiro, Louras Geladas. Aí ele queria o disco. Eles vieram, inclusive, em Sorocaba fazer um show que foi um fracasso, né? Era pequeno, no Sorocaba Clube, né? Mas foi bom. A gente comeu cachorro-quente em frente à Metropolitana, que estava patrocinando. Na Top Stop, né? Foi isso? Acho que era cachorro-quente na esquininha ali, em frente ao Top Stop, mas não no Top Stop. Então ainda era pior ainda, Era né? pior. Top Stop era o McDonald's de Sorocaba. Né? Inclusive, essa banda fez uma música relacionada a situação de rádio pirata. Então, foi quando o Paulo Ricardo, que morava perto ali, eles moravam perto, a casa do Mário César era na rua MMDC, lembro até hoje. E o Paulo Ricardo morava ali perto, eu não sei bem onde que era, mas era próximo. E ele gostou daquela ideia de rádio pirata, ia se chamar Piratas SP, e ficou todo mundo envolvido e realmente virou a música, né? Virou um hino e tal. Mas quando estourou, eu já estava completamente fora de rádio pirata, que foi final de 85, 86, quase 86 entrando. Inclusive a Veja fez uma grande reportagem que Sorocaba era a capital de rádio pirata. Estou nessa matéria, tem uma foto lá, a matéria. Primeiro foi a matéria do Mário César aqui, com a matéria do Mário César em Sorocaba, na revista Crítica da Informação. Ele foi chamado para fazer um freela para a Folha de São Paulo, nem apareceu o nome dele, mas virou matéria. E aí veio a Veja e queria fazer, e me procurou também. E aí eu já não tinha rádio pirata, eu fiz as fotos, aparecem fotos nessa matéria, na casa de um cara que tinha uma rádio chamada Panther FM, acho que era isso, e ali na Vila Jardim, que era pertinho da minha casa. Você ganhou dinheiro fazendo rádio pirata ou só foi preso, só encrenca? Na verdade, eu tinha mais marketing e gostava da brincadeira do que realmente e ganhar dinheiro de maneira nenhuma. A gente fazia de graça. Na música do RPM fala isso, né? Que quem está atrás do ouro eram as rádios oficiais, né? Pirataria nas ondas do rádio, no submundo, repouso ou repúdio, uma coisa assim. Uhum. Bem legal, e eu acho que assim, Sorocaba contribuiu. E o Paulo Ricardo, eu me lembro naquela ocasião dele falar já de Sorocaba, ele tinha pelo menos um conhecimento muito bom da nossa cidade aqui. O grande show que marcou a RPM explodindo foi também em Sorocaba, no Recreativo Campestre. Que foi, acho que, um dos recordes de público aqui na cidade de Sorocaba. Foi, é verdade. Cláudio, depois que você já era contraventor, parou um pouco, você foi picado por esse bichinho do rádio e foi procurar trabalho. Quero trabalhar numa rádio oficial, foi isso? Na verdade, eu não fui procurar trabalho. Eu queria melhorar a minha rádio pirata. Isso é antes da fase da Cacique e tal. Eu fui até a Vanguarda. E eu vou pedir licença para os familiares,
Mas eu tenho um carinho muito especial pelo Salomão Pavlovsky. Todo mundo sabe que eu imito o Salomão muito, em muitas ocasiões. Não é de hoje, né? Há muitos anos, né? Aliás, o Luizinho e eu, quando a gente se encontra, a gente fala, companheiro, né? O Jarbas, que era lá da Band. É da Band ainda, o Jarbinha? Não é está mais. Está por aí, está no meio rádio. O Jarbinha também. Enfim, eu cheguei na rádio e eu queria conhecer para montar alguma estrutura dentro da minha rádio. Fiquei muito surpreso de chegar aqui, está o transmissor, o Westinghouse, que tem aqui na Uniso. É um transmissor que era da Vanguarda, eu cheguei a abrir para fazer funcionar. Uma bomba, né? Mas era um grande transmissor. E eu cheguei lá e o Salomão, a moça, eu falei que eu queria conhecer a rádio, ela saiu e volta o Salomão lá de dentro, falou, pois não, cavalheiro. Eu falei assim, eu gosto muito de rádio, blá, 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 eu queria conhecer. O senhor quer ser locutor? Eu falei assim, não, eu vim mais para ver. Não, mas o senhor tem uma boa voz, o senhor poderia ser locutor, sim, vem aqui, vamos gravar um teste. E eu entrei. E a Cecília, filha dele, que já dirigia o FM, a Cecília era bem novinha, e eu entrei para gravar, e era o Júnior, o técnico, depois virou um grande amigo meu. E eu lembro das músicas, né? E eu não tinha a menor ideia de como era um teste para locutor, né? E eu desanunciei as músicas, anunciava uma, desanunciava as 3 últimas, né? Lia uma notícia e o teste estava feito. E eu saí, a Cecília virou para o pai dela e falou assim, pai, esse menino não tem a menor condição, ele nunca vai ser locutor na vida. O Salomão me abraçou assim e falou assim, não ligue para o que ela está falando. O senhor vai começar aqui comigo no AM, vai ser operador de som, depois o senhor vai falar a hora certa e depois eu coloco o senhor na FM. Eu falei, tá bom, e foi o que aconteceu. E viraram ali, isso aí era no mês de agosto, mais ou menos, quando estava chegando dezembro, agosto, setembro. Quando estava chegando dezembro, o pessoal da rádio começou a ganhar aqueles litrão de vinho de São Roque, de 5 litros, e um panetone, aquele ressecado que era feito nas padarias aí da cidade, e nem isso colocaram para mim. Eu estava sem salário, há 3 meses trabalhando na rádio, com horário para trabalhar. Estava aprendendo, né? Aprendendo. Aí eu fui falar com o Salomão, o Gilson Braslino. Pincha Fogo Gilson, isso? Que me ensinou a operar. Ensinou você também, Luizinho? Não. Foi Cláudio Honor Geraldo, Antenor Castanho, Nogueira. Pois é. Aí ele falou, vocês têm que falar com o Salomão, falar para ele colocar você aqui na folha de pagamento, né? Falei, tá bom. Fui lá falar com o Salomão, cheguei, falei com ele. E ele falou assim, na segunda vez que eu insisti na mesma conversa, ele falou assim, mas o senhor já aprendeu o serviço? Eu falei assim, já aprendi, já estou operando AM, já falo a hora certa e estou esperando a oportunidade no FM. Ele falou, mas o senhor já falou no FM? Eu falei, já falei, mas eu não tenho horário ainda. E é isso que eu queria acertar com o senhor. Mas o senhor está querendo o quê? Salário? Eu falei, salário. E o senhor aprendeu? Eu falei, aprendi. Olha, as escolas cobram para ensinar, não vou lhe cobrar nada esses 3 meses iniciais. E aí eu falei assim, tá bom. Tá. Ele falou assim, não, o senhor pode ficar tranquilo que a partir de agora nós vamos ver alguma coisa para o senhor. Mas o senhor já está se achando e não é bom começar dessa maneira. O senhor sabe qual que é o único insubstituível aqui? Eu falei assim, é o senhor? Ele falou, não, vem aqui. Aí abriu a porta e tava esse transmissor Westinghouse aí. Você também foi apresentado a ele. O Anderson Santos também foi. Essa aqui é o Westinghouse. Esse é o único insubstituível. Quando ele para, ninguém trabalha. E, na verdade, não era exatamente a verdade, porque do lado do Westinghouse tinha um Collins de 25 mil watts, era um grande transmissor e tal. E nessa época a gente já usava mais o Collins que o Westinghouse. Você vê que eu falo muito da parte técnica, porque eu gosto muito de eletrônica. Todo o equipamento que tinha na Vanguarda, para mim, era uma loucura. Eu adorava aquilo. E a Vanguarda, durante muitos anos, foi a melhor rádio em equipamento. O Salomão estava na comitiva do presidente, ele ia para os Estados Unidos e voltava na comitiva, trazia equipamento bom mesmo. Pelo menos é o que falavam. Sempre teve bons equipamentos.
Agora, todo esse carinho que você tem com o Salomão Pavlovsky, ele te demitiu de lá. Demitiu. Mas Como foi é que assim. Foi assim. Porque nessa época... Tem boas histórias de Cláudio Não durou Dias muito Batista. tempo essa minha contratação, porque logo depois eu estava na porta da rádio, como eu imitava e todo mundo ria, o Salomão, eu contando, eu tinha o Cássio Vinholo, Luiz Cássio Vinholo. Vinholo. O Cássio foi muito amigo meu, ele morava perto de um primo meu. Mora em São José dos Campos. São José dos Campos. Eu posso contar a história do Cássio, mas não vou falar aqui do casamento e tudo. Mas o Cássio, uma coisa interessante foi que ele gostava das minhas piadas. E ele ria muito, muito, muito. E tava eu, o Cássio, o Gilson, acho que tava o Carlos Cook também. E eu imitando o Salomão. Olha, o senhor não pode fazer isso, senhor Cássio. O senhor é maluco de fazer essas coisas e tal. De repente parou todo mundo de rir. E eu falei assim, tá faltando um impulso, né? Falei, senhor Cássio, o senhor acende esse cigarro no estúdio, vai pegar fogo na emissora Vanguarda. A hora que eu tava falando Vanguarda, eu vejo o Salomão passando do meu lado. Eles já tinham visto o Salomão e eu tava de costas. No outro dia, eu cheguei no estúdio, né? Tava um bilhetinho assim escrito. Senhor Cláudio, falar com o senhor Camargo antes de entrar no ar. Eu fui lá, cheguei no estúdio de gravação, falei, e aí, Camargo, aconteceu alguma coisa? Ele falou assim, o que você fez pro Salomão? O Camargo tinha um jeitão sisudo, assim, não sei se é vivo ainda. Aí eu falei, eu não fiz nada, Camargo, por quê? Falei, então a primeira vez que ele demite alguém por nada, vai lá no RH, pega suas contas lá, você está demitido. E assim eu saí da Vanguarda. E depois da Vanguarda, com essa imitação, continua imitando a vida toda, né? Foi. Aí eu fui... gostava muito de imitar, né? Tinha imitações que fazia muito bem. Hoje eu tento fazer Silvio Santos, não consigo. De nada a gente consegue. Mas você sempre teve uma boa amizade também com a família, né? Mesmo sendo demitido. Do Salomão? Sim. Sim, eu gosto muito. A Cecília é minha amiga nas redes sociais aí. A Tânia também. O marido da Tânia, meu cardiologista... assim, Salomão me ensinou coisas que normalmente as pessoas não aprendem. Você está vendo que minha memória é melhor que a do Mânlio, né? Para determinadas coisas. Mas eu guardo as histórias. Por exemplo, a primeira vez que o Salomão, toda vez que eu entrava na rádio, ele falava para mim, Sr. Cláudio, o senhor não vende nada, o senhor precisa vender. Um dia eu cansei daquilo, cheguei assim e falei assim, quantos clientes o senhor tem aqui na rádio? Eu devo ter uns 20. Eu falei, 20 a rádio inteira tem. Né? Quantos clientes o senhor acha que o senhor tem? Ele falou, não sei, eu tenho muitos. Eu falei, o senhor tem 5. O senhor sabe quantos eu tenho? Eu tenho 12. Ele falou, então eu preciso aprender alguma coisa com o senhor. E nós brincamos com aquilo. Mas ele foi o que me ensinou a vender propaganda. Que se você não sabe, o rádio... O que dá dinheiro no rádio é você poder vender propaganda. Você ser locutor é um salário que é pequeno a vida inteira. Aliás, a razão pela qual eu estudei Direito, dá uma outra história, se você quiser eu conto sobre ela. Mas dali eu passei, da Cacique, da Vanguarda, eu consegui entrar na Cacique. A Cacique eram foi muito concorrentes na época, né? José Rubens Bismara e Salomão brigavam por locutores, tiravam uma rádio do outro, sim, não é isso? Quando entrou a Metropolitana, o Rubens Bismara ficou maluco, o Dr. Zé Rubens, né? Ficou maluco, porque estava tirando o pão da boca dele, né? E veio a Metropolitana bombando, com programação toda enlatada, tudo gravado, né? E funcionava. Na Cacique você conseguiu ser demitido também, Cláudio? Na Cacique eu fui demitido. Eu falei no ar 85. Pra você ter uma ideia, o Anderson Santos, ele dizia, pelo menos para mim, que a inspiração dele para entrar no rádio era eu, que eu era tão ruim que ele falou assim, eu também consigo fazer isso. Anderson Santos contou uma história pra gente que ele apresentou 56 pilotos na Rádio Jovem Pan para poder entrar lá. Nossa, ele foi muito insistente. É uma história de superação dos próprios limites, então... Vocês andavam juntos ali, né? Eu não sabia disso, mas o Anderson e eu, nós tivemos, assim, bastante contato, né? O Anderson resolveu fazer direito depois, política, a gente entrou praticamente junto, ele ainda foi secretário, eu só concorri várias vezes, fui bem votado, fui suplente, mas não entrei. Não quero falar de política ainda, depois a gente fala, deixa eu só falar da demissão.
E um cara pegou e lá na Cacique você tinha que gravar comercial enquanto você estava no ar. Não era assim, terminou seu horário, aí que você vai gravar. E aí eu saí, deixei um operador lá, e o operador era pior que você, Luizinho. O Luizinho ele foi operador do Valone Neto, o Valone Neto fazia com a bengala assim, ó, ele era cego. Você lembra disso ou não lembra disso? Que você abaixava na mesa de som lá. Aprontava até com ele. E aí eu voltei e falei que eu tinha feito uma caca. Falei no ar. Falei, nossa, que caca. Não foi eu que fiz, foi o operador. Aí o Zé Rubens me chamou, falou, você sabe o que é caca? Eu falei assim, eu sei. Eu falei, não posso manter você no ar, meu filho. Vou tirar você aí por uns dias. Eu já peguei o bonde, arrumei outro emprego, não lembro se foi... acho que foi na Metropolitana. Não, já era a segunda vez. Antes da Cacique eu tinha feito Metropolitana já. Aí pela segunda vez eu fui para Metropolitana. Da Metrô você também foi demitido ou saiu por livre espontânea pressão? A Metrô lá era assim, tinha duas pessoas que se alternaram a gerência nos anos 80, que foi o Arley que montou a rádio e depois o Dantas. E teve uma briga, meio que briga entre os dois, e eu sempre me colocava do lado do Arley, que é o meu amigo até hoje, amigo do Mânlio. O Mânlio deve ter falado alguma coisa dele. O Arley é muito importante para o rádio em Sorocaba, porque ele que montou o Radar Noticioso. Foi o primeiro rádio-jornal de rádio, que era um rádio-jornal de verdade. Aqui de um jornal. Abriu o Bertone Júnior, fazia o Brasa lendo o Estado de São Paulo, lendo a Folha, comentando. Carlos Neves também. Também. No programa dele. Esse pessoal já mais antigo. Agora, fazer mesmo, com equipe, com gente na rua, foi o Arley que colocou sem conhecer. Ele foi descobrindo, foi montando e deu muito certo. Daí, em 86, eu já era repórter, eu tinha 20 anos de idade, eu era repórter sem curso de jornalismo, sem nada, né? Aí, isso na segunda passagem da Metropolitana. Na segunda ou terceira, mais ou menos. Eu sou da primeira turma da Metrô. Quando começou, em 83, eu estava ali, porque eu fui também conhecer a rádio, descobri como que era e virei funcionário da rádio. Você não tinha curso de jornalista e tinha o curso de radialista? Radialista só em 86, quando eu estava na Metrô que eu fiz o radialista. Fiz junto com a Priscila Pellini, com o Beto Camurça, deixa eu ver, o Robson, o Binho, Guina Guran, Anderson Santos, puxa, tanta gente boa, muita gente do rádio. Depois de Metropolitana, que você fez bastante sucesso lá como repórter, até apresentou o radar, fez diversos... Depois você chegou a jogar rolinho de fita de lá de cima também ou não? Não, mas eu tinha uma brincadeira que eu fazia, as pessoas iam pedir emprego na rádio, como eu já conhecia todo mundo, né, das rádios, na década de 90 isso, já tinha passado pela Ipanema, aí eu fazia o seguinte, eu tinha uma caixa enorme uma caixa de papelão e tinha um monte de papel dentro dessa caixa, era pesada pra caramba. O famoso Zug do PV? O Zug do PV, exatamente. Zug é o nome de um amigo meu que foi candidato pelo PV. O Zug faz camisa. E eu inventei o Zug do PV. Eu falava assim com o Mânio, né? Falava assim, Mânio, vamos mandar ele entregar o Zug do PV lá na Cacique? E o cara saía com a caixa. Ele estava querendo um emprego na rádio, né? Às vezes de locutor. E ele saía até a Cacique. Chegava na Cacique, era o Fernando Carriel que estava na Cacique. Sei lá se era o Fernando Carriel na Cacique. Era alguém lá. E você o Carriel já estava na Ipanema. Já ligava lá, avisando, né? Avisando, o cara chegava com o pacote, tomava uma canseira, daí o cara ia lá e falava assim, ó, não é aqui. É lá na Ipanema, perto da Faculdade de Direito. E o cara ia com o pacote. E eu fazia isso e o cara sempre voltava para a rádio, né? Ele fazia uma volta, mas ele chegava na rádio. Numa dessas, o pacote não apareceu, a caixa. E eu não sei até hoje. Tinha um monte de papel, mas eu não sei o que tinha lá dentro do tal do Zug do PV. Boas histórias. E essa história rodou até os anos 2000, né? O povo levava Zug para tudo quanto é lado, né? Caixas e mais caixas com transformadores pesados. Não derruba que vai explodir um quarteirão. Esse era o batismo, né? De quem entrava no rádio nessa época. Agora, você falou de Rádio Ipanema. Esse também foi um grande momento na sua carreira, né, Cláudio? Foi.
Foi. Você quer falar da demissão? Ainda não. Vamos chegar na demissão. Eu tava na Cacique, é isso mesmo, tava na Cacique. O Cláudio Oliveira tinha saído do Jornal Cruzeiro do Sul. Cláudio Oliveira era... né? E o Cláudio Oliveira foi para a Rádio Ipanema, que era uma conquista para a rádio, né? Um editor do Cruzeiro do Sul ser diretor de uma rádio, era uma coisa anormal. O editor era um cargo muito respeitado aqui em Sorocaba, o editor do Cruzeiro, normalmente pessoas de muito respeito. E o Cláudio foi, e eu fui chamado para apresentar uma nova fase do jornalismo. Estava saindo o Desidério. O Desidério tinha um jornalismo mais conversado e tal, e eles queriam um jornalismo estilo Jovem Pan São Paulo, né? E eu fui chamado o Babu, que tinha uma voz maravilhosa e apresentava muito bem o jornal. O Terêncio, que era um cara que fazia comentários, que tinha um vozeirão. O Terêncio está vivo ainda, não? Está vivo? O Terêncio falava assim: no Jornal da Ipanema, vamos ouvir momento Danila Rossetto, lembra disso? Ele sempre tinha alguma coisa, ele tinha um vozeirão, né? E o Terêncio, eu lembro de uma situação muito engraçada. Você não vai falar da bailarina? É essa aí que eu vou falar. O Collor tinha acabado de casar. Não, ele já era casado, ele tinha acabado de ser presidente. E o Terêncio, ele leu a notícia antes de mim e do Babu. A gente não lia texto, a gente descobria o que ia falar no ar. Parece que era um prazer, assim, né? E o Babu, ele falava assim: pô, Cláudio, você tem uma facilidade que você dá uma jambrada e sai do negócio. Eu paro. Eu falei: não, você tem que jambrar mesmo, vamos. E a gente fazia. E era nós dois, um pique. O Luizinho era o operador do estúdio, né? E era uma zona. Para você ter uma ideia, primeiro dia do programa, o Cláudio Maurício Alfredo era o editor, ele veio da Jovem Pan para ser o editor. E ele era um cara, tudo pela regra, tudo certinho. Eu era exatamente o contrário, o Babu era zoeira, o Luizinho da zoeira. O Luizinho é mais ou menos. Ele, uma hora estava certo, outra hora ele zoava. E a gente resolveu pregar uma peça no Cláudio Maurício Alfredo. Não sei se você lembra disso, no dia da estreia do jornal... Fredinho? Com a gente. Chamava ele de Fredinho, né? Fredinho Motorola. O Fredinho Motorola queria, antes do jornal, começar com a música Carmen, de Bizet. É um clássico, né? E é uma música, você ouvindo, parece aqueles sons de circo, quando o cara tá jogando os malabares. Né? Exatamente. E eu falei pro Luizinho, você vai colocar a minha voz dentro do estúdio e o som dos malabares você deixa no ar mesmo. Só que o Fred, ele vai achar que a minha voz tá em cima do áudio do coisa. Como se estivesse no ar, né? Só que a gente tava só com o áudio só dentro do estúdio. Só dentro do estúdio. A música tava no ar mesmo, mas o áudio não. E ele abre o microfone e eu começo a falar, o Cláudio Maurício Alfredo já fala assim: mas não era pra falar, meu, nessa hora, depois tem que tocar a música inteira, cara. E ele falando assim, e a partir de agora, senhoras e senhores, nos malabares, Terêncio! E não sei o quê. Daqui a pouco vem sobre os cavalos Maurício Babu e Cláudio Dias. E fui embora fazendo que nem apresentador de circo. Meu, esse cara se descabelava, gritava com o Luizinho: tira do ar, corta. Tira do ar, meu. Meu, corta que não dá, isso aí não pode. E quando foi chegando no final da música, eu fui diminuindo o tom, me aprumei. O Luizinho colocou a abertura e o jornal seguiu normal, né? Ele só foi ficar sabendo que a gente tava zoando, acho que depois do jornal, né, Luizinho? Sim, depois do jornal. Ele quase infartou. Quase infartou. Imagina o cara da Jovem Pan ouvir aquilo, né? Em Sorocaba. Foi o fim da picada. Ele ficava desesperado até para falar no rádio, com a comunicação com as viaturas. Meu, pega a Motorola, fala com ele. Ele chamava de Motorola. A Motorola. Virou Fredinho Motorola por causa disso. Eu lembro de outra coisa engraçada com ele. Tenho muito respeito por ele, porque ele foi um profissional que me ensinou muita coisa. Mas ele chegou e ele falou assim...
E imagina, né? Ele é um sarrista, ele é um cara certinho. Ele chega para mim e falou assim: eu tive lá com a psicóloga, sabe? E eu fiquei muito feliz. Eu falei: do quê? Ah, ela perguntou para você? Ela falou alguma coisa do seu QI? Eu falei assim: falou. Quando falou coisa do QI, eu tinha certeza que ela tinha falado que o QI dele era alto, né? Aí, o que ela falou para você? Ela falou que o meu QI é de 180 e era a segunda vez que ela estava pegando alguém na rádio com um QI tão alto. E falou que veio um cara logo antes de mim que tinha um QI um pouco mais baixo que o meu. Não era você, né? Sério que ela falou isso pra você? Eu falei: sério, porque ela falou que o meu QI é alto. Eu falei: nossa, então você é o cara que é mais fraco que eu. Se ele estiver assistindo, ou se assistir um dia essa reportagem, pode saber que era mentira. Desculpa, foi só uma brincadeirinha que eu fiz. É uma fake news dos anos 90, não é isso? Cláudio, você riu muitas vezes no ar com o Babu? Com o Babu tem um... Terêncio. Com Terêncio. Então, essa situação que eu ia contar, acabei esquecendo que o Terêncio leu a notícia e a gente não leu. E o Terêncio vira, durante os comerciais, ele fala assim: você já pensou eu anunciando aqui? Você, imagina assim, uma moça vindo, derrapando, virando, dando volta de um lado para o outro, e ela com um vestidinho todo de lantejoulas, cor-de-rosa, e quando ela para, eu falo: Danila Rossetto. E nós rimos. Qual a graça disso? Muito pequena. Aí abre o microfone, primeira notícia que a gente pega, o Babu começa... O presidente Fernando Collor esteve com a primeira-dama Rosane Collor na festa de inauguração, não sei do quê. A primeira-dama vestiu um vestidinho de lantejola. E nós dois começamos a rir. O Babu tentou continuar o texto, não conseguiu, virou para mim, eu tentei também. E eu lembro que o Luizinho ficou desesperado e ele olhou pra gente, ele fez assim, corta, e já soltou o comercial do Bamerindos na época. E virou outros na sequência e a gente levou tempo para se recompor. Eu tentei ler no intervalo, eu tirei a lauda, falei assim: a gente vai fazer sem ler, porque sem ler essa lauda, essa aqui esquece, porque nela a gente final, vai... senão vai dar coisa errada no ar. Mas foi muito gostoso isso aí. E lá a gente tinha uma amizade, né, Luizinho? Um sincronismo. Eu sempre falava do Luizinho operar para mim, porque o grau de confiança era o seguinte: eu estava assim... por exemplo, eu estava no ar, foi hoje às 2h30 da manhã. Pois é, Babu, esse tempo aqui de virar e falar, eu já sabia que o microfone estava cortado, eu não me preocupava com isso, eu tinha certeza que não ia para o ar o negócio, né? E isso é uma confiança que se estabelece, né? Você tem sinais que você usa para falar e tudo mais, mas é o olhar, né? O profissionalismo, é muito legal. Luizinho realmente... Os dois Luizinhos que trabalharam comigo, você e o Luizinho Rosa, conhece o Luizinho Rosa também? Sim. Os dois muito bons nesse quesito. O maior pescador de lambaris da história. Luizinho é gente boa demais também. Cláudio, você, depois de um tempo, você também passou a fazer a sua própria operação de áudio. Você já deixou o microfone aberto alguma vez e falou alguma besteira no ar? Eu acho que não, mas eu tenho uma história para contar. Puxa, não sei se eu posso falar numa gravação aqui da Unidos. Eu vou falar porque eu vou falar porque... Não fala o nome. São as palavras. Não, mas eu posso até falar. Tinha um locutor que... Eu trabalhava em Itapeva e tinha um locutor que trabalhava de manhã, ele trabalhava em Capão Bonito, numa rádio AM que tinha lá. Era Cacique, se eu não me engano, o nome da rádio, que era antigamente dos Bismara. E à tarde ele trabalhava na rádio de Itapeva, que era Cristal. Ele trabalhava na AM, eu trabalhava na FM, os dois à tarde. E de manhã eu ouvia ele para dar dicas para ele, para falar assim: Paulinho, faz tal coisa. Ele imitava o Eli Correia, sabe? Ele falava assim: oi, gente, mas de uma maneira horrível, né? Tal. Paulinho conseguia ser pior que eu, né? Então, veja o nível, né? Cláudio, você fez rádio, né? Como locutor, como apresentador, como operador de áudio.
mas se enveredou também a vender publicidade. E um momento da sua vida você foi um produtor, né, de carnaval. Nossa Senhora. É verdade. Como é que foi essa história do carnaval? Antes de contar isso, vou contar um outro caos aqui. Quando eu estava em São Sebastião, no litoral norte, eu trabalhava na rádio, eu era um cara assim, já descolado, já tinha saído, eu saí de São Sebastião, fui para o Rio de Janeiro, trabalhei lá, voltei para São Paulo. Quando eu cheguei em São Sebastião de volta, a concorrente me contratou, que era a Beira-Mar, para ganhar mais do que eu ganhava na Morada, que era a rádio que tinha mais audiência. E eu estava lá e meu pai foi me visitar. E meu pai chegou para mim e falou assim, nossa, Cláudio, você viu quem está aí, que é locutor? Eu falei, quem? Ele falou, o Moacir Lago, você lembra dele? Eu falei, claro, ele era locutor quando eu era locutor lá em Itapetininga, que eu era criança. Ele falou assim, isso mesmo, quantos anos ele tem hoje? Eu falei, o Mário está com 70 anos, mais ou menos. Ele falou, e quanto ele ganha? Eu falei, ele ganha igual eu. Ele falou, quer dizer que quando você tiver com 70, você vai estar ganhando o mesmo que você ganha hoje. E aquilo, para mim, foi motivador para eu vir embora. Eu falei, eu tenho que encerrar isso aqui, eu vou para Sorocaba e eu vou fazer direito, né? E foi o que aconteceu, eu fiz direito e administração ao mesmo tempo, fui trabalhar na Cacique porque ninguém tinha vaga para mim, na Ipanema não tinha vaga também porque estava fechada a equipe. Eu falei com o Roberto Macedo na época, o único que ele estava pensando ainda era o Walter Calles, que se transformou numa figura grandiosa do rádio sorocabano, né? Um diretor artístico, uma pessoa sensacional. E não tinha vaga. E eu fui lá na Cacique e ofereci. Eu vi que tinha um horário entre 6 e 7 da noite, que era antes da Voz do Brasil, não tinha locutor. Eu falei, eu faço 15 dias de graça para o senhor. Ele falou assim, tá bom. Não deu nenhuma semana, o Zé Rubens me contratou, tirou o locutor, me deu o horário, que era o melhor horário na época da rádio, que era das 2 às 6 da tarde. E fiquei na Cacique. Depois fui chamado na Ipanema. Na Ipanema foi uma experiência muito boa, porque a Ipanema pagava mais. Eu fiquei assustado, era um fim de ano, era bônus não sei do que, não sei se você lembra disso, mas era bônus um atrás do outro, assim, valores do salário. Eu falei, nossa, que coisa de louco, né? E uma época muito boa do rádio, né? Muito boa. Dr. Benedito Palhato, um cara que ensinou muito, eu vivia colado nele, queria saber a fórmula do sucesso, e ele falava, né, o Cláudio não desgruda de mim, ele quer saber a fórmula. E eu queria mesmo, queria saber como que esse cara fez um grupo com 3 mil funcionários, né, que é a Minercal. Ele era um caminhoneiro, né, carregava cal e se tornou um grande empresário. Exatamente. Então, a faculdade de Direito, quando eu vi que ele tinha feito, eu falei, estou no caminho certo, você tem que ser advogado aí, né, administração de empresas. E eu lembro quando eu cheguei para ele, falei para falaram para mim assim, o doutor Benedito, ele paga a faculdade do pessoal aí. Eu falei, sério? Paga metade. Eu falei, então tá bom. Cheguei para ele e falei, doutor Benedito, eu estou fazendo faculdade e tal. Você está fazendo faculdade? Eu pago, viu? Pode colar. Mas eu estou fazendo 2, administração e direito. Eu pago as 2, não tem problema. E eu achei aquilo maravilhoso e foi realmente, me incentivou. E não era só com você, era com todos os funcionários. Todos os funcionários, todo mundo. Quem queria fazer faculdade, ele pagava, né? Nossa, foram muitas lições do Dr. Benedito. Figura que eu tenho muito respeito. Eu falo para o Kiko, mas eu acho que o Kiko não entende o que representou o pai dele na minha vida, na sua eu tenho certeza também. O Dr. Benedito gostava muito do Luizinho, assim, muito mesmo, assim, de ter um carinho especial. E o Dr. Benedito, ele era italianão, né? Ele bravo. Bravo. O dia que ele estava bravo, ninguém falava com ele, né? Pois é. Ele era... Bom dia, filho. Bom dia. Passava direto. Direto. Ele fazia isso porque ele sabia o peso da palavra dele. O Dr. Benedito tinha isso muito forte, né? Ele falava assim, se eu disser que eu gosto de uma determinada coisa, vai ter gente que vai comprar, vai atrás para ver se é. Então eu tenho que medir o que eu estou falando, né? Na proporção. E o Dr. Benedito, e aí foi chegando próximo do Carnaval, e a Kaiser chegou lá na Henri, eu acho que era da Kaiser. Henri. E eles precisavam de 4 mulatas pro
o trio elétrico. 4 meninas para poder agitar ali o carnaval, né? Isso. E eu fui para Kaiser para uma reunião, eu tinha uma agência de propaganda que agenciava modelos, porque eu fazia bailes, eventos, fazia tudo. Você imaginar que podia colocar num clube, a gente fazia, né? E fui lá na Kaiser, a primeira reunião, eu falei assim, mas vocês estão malucos? Para que 4 mulatas? Por que vocês não põem 10 loiras? E um olhou para a cara do outro, loira? Loira, por que vocês não colocam 10 loiras? Para mudar um pouco o paradigma. Para mudar, né? por causa do loira gelada, era muito forte a história do RPM e tal. Foi em 91 isso, se eu não me engano. E o cara da Kaiser comprou na hora a ideia e a minha agência ficou incumbida de conseguir as mulheres. Então, foi um critério de seleção super difícil, porque tinha que ter mais de 1,70 m de altura, super complicado. Eu tinha terminado com a minha namorada, que seria a minha mulher depois, e ela podia ser uma das loiras, porque ela tinha 1,78 m de altura. Você queria agenciar a sua namorada à época? Era minha namorada, tinha terminado, e aí naturalmente não podia colocá-la, né, na equipe. A irmã dela também poderia ser, também mais de 1,70 m de altura, mas a gente montou uma equipe de 10 meninas. E essas meninas e a Kaiser, com um monte de frescura, fizeram um contrato que eu nem conseguia entender, estudante de direito, umas 200 mil cláusulas lá, e eu fiz um contratinho com as meninas bem simples, né? Que era só que elas estavam sendo agenciadas e tal. Quanto iriam ganhar, o que tinha que fazer? Bem simples. Contrato de prestação de serviço. Umas 5 cláusulas ali tinha, não previa nada que podia acontecer. Tanto é que, num dos dias, as meninas não queriam, estavam em Votorantim, não queriam fazer a noite em Votorantim porque estavam cansadas. Como cansada? Vocês foram contratadas? Não, porque uma delas tinha uma festa que ela queria ir na festa de carnaval. E nós passamos o primeiro dia, o Luizinho super animado, o pessoal do rádio todo animado com o trio elétrico, mas o mais animado o Dr. Benedito Palhato, porque ele tinha montado um trio elétrico, que era o Ipatrio. E no domingo... E esses eventos aconteciam em toda a cidade. O trio elétrico levava o carnaval com as meninas, com o Rei Momo, ou seja, uma novidade muito grande para a cidade. A banda do Módulo tocando ao vivo, Catavento. Né? Como é que era o nome? Catavento, a gente chamava de Cata-chuva. Lembra disso? Toda vez que saía na rua chovia. Né? O Cata-chuva, pega o Cata-chuva. Tinha um cara, como é que é o nome daquele cara que operou primeiro o som? Camarão. Camarão que montou, né? Antônio Carlos Camarão. Nossa, muito legal ele e tal. E quando nós fomos, já feitas várias apresentações, nós fomos para Vila Hortência, que era meu bairro, e na Vila Hortência estava o pessoal da Kaiser num canto, longe da gente, e a gente da rádio ali, eu, Cláudio Oliveira. Bem na esquina da Ceia ali, né? Bem hoje é um terminal de ônibus ali no hoje. Bem em frente ao açougue Vila Mar, bem em frente. E o Dr. Benedito chega para mim e falou assim, Cláudio, puxa vida, essas meninas, coisa bonita, mas elas têm que dançar no chão, né? O bonito é dançar no chão. Com o povo. Com o povo, ver ela sambando. Eu falei, seria legal. Tudo não seria, né? Seria bacana mesmo. Mas tem o problema da segurança. Ele é mais segurança. Tem o Caruso aí. O Caruso, ele dá segurança pra gente, a tranquilidade, não sei o quê. Tá bom. Mas eu não achei que o Dr. Benedito ia mandar descer as meninas do trio elétrico, né? Não tinha a menor ideia. Chegou o pessoal da Kaiser, cola em mim. Era o diretor da Kaiser em Sorocaba, o gerente geral da Kaiser em Sorocaba, falou assim, Cláudio, as meninas estão no chão. Eu não tinha visto ainda, né? Estão. E elas não têm seguro. E no contrato que eu fiz com você está previsto que nenhuma situação de risco poderia acontecer com elas. Eu falei, oi? Ele, isso aí, você tem que resolver isso. E o bobão aqui, o que qualquer um faria, né? Com mais experiência. Sairia de cena, deixaria a Kaiser resolver o problema com a Ipanema e estava resolvido o problema. Eu estava ali como dono de agência, eu não estava como funcionário da rádio. E eu fui e mandei as meninas descer, e todas subir.
E o Caruso falou, você tem certeza? Né? Que era o chefe da segurança, foi um policial militar super conhecido aqui em Sorocaba. Gente finíssima. Foi presidente da Guarda Municipal, comandante da Guarda Municipal depois. E o Caruso, você tem certeza? O doutor Benedito mandou elas descer. Eu falei assim, pode subir, Caruso. Aí subiu as meninas. Quando eu saí, estava dando a volta, o Luizinho aqui em cima no trio elétrico, olhando de camarote lá de cima. Ele pode até contar o que aconteceu. Esse eu ouvi de camarote. Mas queremos ouvir de você, Cláudio Dias Batista. E aí... Como é que foi essa história de você desobedecer uma ordem de Benedito Palhato num carnaval em Sorocaba? Aí o Benedito Palhato passou por mim, deu uma ombrada em mim, mas com vontade, assim, eu desloquei bem. E ele passou, daí ele foi até um pedaço e voltou. Quando ele voltou, ele enfiou o dedo na minha cara, falou assim, Cláudio, você sabe o que você fez? Você tirou as meninas, eu mandei elas descerem. Eu mandei descer. Você é apenas um dos 3.000 funcionários que eu tenho. Eu tenho 3.000 igual a você. Eu sou dono da Minercal, eu sou dono da Lapônica. Uma coisa, ele está completamente fora de si, porque o Dr. Benedito, em condições normais, não falaria isso. E ele foi, e o dedo na minha cara. E aí ele falou assim, você tá demitido, Cláudio Dias. Eu falei, tá bom, doutor Benedito. Você tá demitido. Eu falei, tá bom, doutor Benedito. Ele falou umas 4 vezes, aí ele viu o Cláudio Oliveira do meu lado e falou, Cláudio Oliveira, o Cláudio Dias tá demitido. O Cláudio, tá bom. Ele tá demitido. Tá bom, doutor Benedito. Várias vezes. Depois a gente conversa. E o doutor Benedito ficou bravo com aquilo. Ele tinha um Opalão Diplomata preto, 91, entrou no Opala e saiu cantando pneu. Você lembra disso, Luizinho? Lembro. Eu falei alguma inverdade aí do que eu tô narrando? Não, ainda não. Vamos lá. Ainda não. Daí saiu correndo, né, voando com o carro. Aí ele voltou. Quando ele voltou alguns minutos depois, chegou em mim e falou assim, Cláudio Dias, ache o Cláudio Oliveira para mim. Eu falei assim, doutor Benedito, o senhor acabou de me demitir. Ele falou assim, você está readmitido. Cadê o Cláudio Oliveira? Readmitido. E com o dedo na cara de novo. Com o dedo na cara. Eu virei pro Cláudio Oliveira, que estava do meu lado, e ele estava tão nervoso que ele não viu, né? Falei, Cláudio, o doutor Benedito quer falar com você. Aí o Cláudio, pois não. O Cláudio Oliveira, Cláudio Dias, é impossível. O menino é bom, mas é impossível, impossível. Não vamos demitir ele, não. Não vamos demitir. Mantém ele. Mas, Cláudio Dias, a gente vai conversar. Até quarta-feira você está suspenso, tá bom? Depois de quarta-feira a gente volta, conversa. Falei, tá bom, doutor Benedito. Viu, Cláudio Oliveira? Gente boa ele, mas fez uma coisa que não pode. E o doutor Benedito foi. E eu tenho a tristeza de dizer que eu acho que eu estraguei o carnaval dele, porque não apareceu mais no trio elétrico nos outros 3 dias, ou 2 dias. Ele não apareceu mais. E eu fiquei muito preocupado com aquela situação dele, né? Porque logo depois a gente conversou. O Luizinho tinha visto a demissão, várias pessoas tinham visto, né? E já tinha virado... Vila Hortência inteira. Vila Hortência, né? E aí eu fiquei preocupado com aquela situação, né? Falei assim, puta, o cara é presidente de um grupo de 3.000 funcionários. Quem é Cláudio Dias Batista na fila do pão, né? Não sou nada aqui. Ele vai voltar atrás na palavra dele. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu realmente gostava de trabalhar na Ipanema, primeiro por causa da equipe, que o Roberto Macedo conseguiu fazer uma equipe sensacional em termos de pessoa, não só de competência, pessoas boas. Todo mundo era bom, você sabe disso, Luizinho. Todo mundo, você pega qualquer um da nossa equipe lá, Murilo, todo mundo, Marimaia depois, todo mundo, cada um é uma pessoa que se deu bem no rádio, especial, e a gente é amigo até hoje, né? Toda a nossa equipe. E aí aconteceu o doutor Benedito sentou, ele e o Cláudio Oliveira, e o doutor Benedito falou assim, Cláudio, nós não vamos demitir você, mas você tem que entender que você não pode fazer isso, e deu uma descompostura em mim, legal. A hora que ele terminou de dar aquela, ia falar uma palavra feia aqui, uma descompostura em mim, eu falei assim, então, doutor Benedito, eu gostaria de dizer para o senhor que eu estou aceitando a demissão. Ele, como assim? Eu falei assim, eu estou aceitando a demissão que o senhor está dando, o senhor é presidente de um grupo de 3.000 pessoas, eu não acho que o senhor tem que voltar atrás na sua palavra, eu não cometi nada de
e legal, eu acho que as portas podem estar abertas para mim. Numa outra oportunidade, se for o caso, o senhor me chama de novo, eu vou ter prazer. Mas agora eu quero seguir meu rumo, eu quero fazer. Ele, Cláudio Oliveira, olha o que esse menino está falando, não sei o quê. E o final das contas foi que realmente virou demissão. O que talvez você não saiba, Luizinho, é que passou um tempo, eu fazia eventos, né? E eu precisava de propaganda. E a gerente da rádio, ela não gostava muito de mim justamente por causa desse jeito que eu tinha. Um dia ela chegou para mim e falou assim, eu tô vendo que você saiu aqui 8 horas da noite e chegou meia-noite, ou 1 hora da manhã, com o carro da rádio. Onde que você estava? Eu falei assim, o que está mostrando o relatório? Ela falou assim, evento em Pilar do Sul. Eu falei assim, então eu estava num evento em Pilar do Sul. Ela, mas o que você estava fazendo lá? Eu falei, eu estava no evento em Pilar do Sul. E quem autorizou, tá vendo aqui na frente, ó, Cláudio Oliveira. Foi ele que autorizou. Mas o que você estava fazendo? Eu falei, então, quem autorizou foi o Cláudio Oliveira. Se ele quiser dizer para você o que estava fazendo lá, aí você pergunta para ele. E eu não respondi para ela. Ela ficou muito brava com isso e ela colocou na minha ficha. Durante muito tempo estava na minha ficha lá. Pessoas de difícil relacionamento, não sei, ferrou comigo. As rádios ligavam, inclusive uma rádio grande de São Paulo ligou, falou assim, ó, não posso contratar, você tem difícil relacionamento e tal. Tristeza. Você teve também um relacionamento desse conturbado na Nova FM, né? É verdade. A Nova FM, muitos anos depois que eu me formei, eu entendi que eu tinha que sair do rádio e focar na minha profissão de advogado. E foi o que eu fiz. Um dia eu era diretor de assuntos públicos de uma igreja, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como Mormons, por aí. E eu fui... A igreja ela tem uma maneira de lidar com as coisas muito profissional, muito bem feitas as coisas, né? E, ao mesmo tempo, não tem clero remunerado, não tem pastores recebendo, ninguém recebe. A pessoa que faz o papel de pastor é um bispo e ele trabalha de graça. E me deram uma missão de colocar nas rádios spots, né? Mensagens da igreja, que eram mensagens para incentivar a família, né? Então, o fim normalmente era assim, de tudo que pode se dar, o de mais valor é o dar de si mesmo. Uma mensagem da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e aí no final, e Nova FM, ou então Ipanema FM, que endossou também. Todas as rádios endossaram. E quando eu fui fazer isso na Nova, o Jean, que era o gerente da rádio, falou para mim que, falecido Jean, falou que ele colocaria no ar. Mas o Luizinho era operador da Nova nessa época. Sempre tá no meio. Eu tô sempre no meio, né, Luizinho? Ele falou que ele colocava, mas só se eu montasse um jornalismo para ele, um jornalismo de rádio. Eu falei assim, tá bom. Ó, pessoal, e eu não tinha feito jornalismo. Não tinha feito jornalismo. Eu era o cara que estava montando o programa de... E eu digo isso para qualquer um monte de gente aí que é jornalista, amigo meu, que é profissional, fez a faculdade e tal, falou assim, ó, faculdade de jornalismo não ensina jornalismo. Jornalismo você aprende fora. Na faculdade você pode aprender até alguma técnica, alguma coisa, mas em qualquer outra faculdade e essa técnica que você aprende em 1 mês ou 2 na rádio, ou na televisão, no jornal, você já tem. Mas eu até perdi o que eu estava falando aqui, eu estava falando da Nova FM. Da Nova FM. E com relação a isso, eu fui, aceitei, montei o jornalismo, fizemos um contrato, que era de 1 mês só. Vencido 1 mês, o Jean chega para mim e falou assim, muito obrigado, você ter montado o programa está super bem, tem audiência, é o Luizinho que operava o programa. Mas nós não vamos precisar mais de você, o cara que você trouxe aí é muito bom, que era um cara que tinha trabalhado comigo na Metropolitana, e ele colocou o cara como locutor, só que não era a mesma coisa, né? O jornal, eu tenho a impressão, caiu, porque o Aziz me falou isso depois. E eu fiquei pensando, né? Fui para casa, imagina você montar um jornal, puta de um trampo para você montar um jornalismo, você tem que conhecer as pessoas, né? Tem que chamar os caras. Relacionamento, não tinha né? dinheiro, os caras faziam de graça, né? O Marcelo Macaus entrou no negócio, aquele cara de Piedade, eu esqueci o nome dele, puxa vida,
super legal. Ele era cego e ele dava as notícias. Até incrível. hoje ele faz isso nas rádios por aí. Você lembra o nome dele? Não Eu esqueci recordo, o nome dele. mas Gente ele faz. muito finíssima. E ele sabia tudo, toda a fofoca que tinha na rádio e tal. E daí eu fiquei em casa. Terminou o mês de março, eu em casa, fiquei pensando. Um dia eu fui lá no escritório político do Flávio Chaves, eu sabia que a rádio era do Quércia, né? E cheguei pro Flávio e falei assim, Flávio, eu gostaria... Aconteceu isso e isso para mim. Ele falou, caras, que cara louco esses aí, fizeram isso e tal. Eu falei, você é amigo do Quércia, você não consegue resolver essa situação? Eu falei assim, não, mas... Por que você não fala para eles que eu quero arrendar a rádio? Você não vai falar, você só fala de mim porque o Quércia é meu amigo. Mas não fala que eu estou na frente disso, que eu estou por trás disso e fala que você quer o contrato vai ser no seu nome. E eu fui lá para São Paulo, para a Nova FM. Mandei um fax para eles. Nesse fax... É bem novo isso, né? Fax. Bem novo, um fax. E veio a resposta via fax para mim, marcando a reunião. Para mim, que era um advogado representando um grupo econômico. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei que era o Aziz José Elias, que é primo do Quércia, parece que faleceu já também, e o Aziz começou a conversar comigo, e no meio da conversa entra o diretor artístico da rádio, que é o Carlos Roberto, que é a voz padrão do SBT, o cara que fala SBT, entre um programa e outro, é o Carlos Roberto. E, faz as chamadas de rede e tal. O Carlos Roberto era meu amigo, da época lá de São Sebastião. E o Carlos entra, me abraça e, ô Claudião, tudo bem? Aí fomos para outro estúdio, Luiz Ribeiro, meu amigo de São Sebastião também. Ele começou a ver que eu conhecia todo mundo. E ele propôs, olha, ao invés da gente fazer parceria, de eu arrendar para esse pessoal, eu quero arrendar para você, no seu nome. Eu falei, como assim? Não. É só com você o negócio. Eu quero você lá. Eu falei, tá bom. E aí ele falou assim, Carlos, vem cá. Chamou o Carlos, que era um diretor, uma espécie de um gerente, né, na rádio. Falou, Carlos, amanhã você vai para Sorocaba, você demite todo mundo lá e você entrega a rádio na mão dele. Eu falei assim, não, mas eu não posso, não tem ninguém para colocar, não tem essa estrutura. Ele falou assim, não. Ele demite, você resolve o problema, encerrou lá o pessoal e você vai junto com ele. Foi um dos grandes erros da minha vida foi ir, porque eu não precisava ir, porque aí criou uma inimizade, né, com o Jean. Acho que o Luizinho até ficou bravo, né, porque o Luizinho perdeu o emprego também. Tava Sim, foi um dos demitidos. Na turma que perdeu. Imagina que eu ia demitir o Luizinho, que era um amigo meu lá de trás, né, de jeito nenhum. Mas era a ordem que tinha do Aziz. E foi cumprida a ordem. E o Mânlio, que já deu entrevista aqui, o Mânlio, ele conta que nesse dia eu desci do carro e o Mânlio estava passando na General Carneiro, né? E na hora que eu estava indo, o Mânlio não sabia o que era, ele perguntou para mim o que era. O que você estava fazendo na General Carneiro, que você saiu do carro, você fez assim, ó, e saiu andando forte? Eu falei assim, eu fui demitir um monte de amigos. Faz parte do show. E aí foi. E aí o Carlos chegou, fez a demissão, e aí virou o Jornal da Nova, virou um grande jornal. E depois quem que veio? O Fernando Negrão. Depois, aí eu fui demitido também na Nova, porque eu briguei com o Aziz. Numa discussão, o Aziz falou assim, olha, você tem que tocar conforme a música. O Quércia vai aí, você tem que fazer as perguntas que eu falar para você fazer. Eu falei, mas de jeito nenhum. Eu posso até fazer as que você quer, mas eu vou fazer as minhas. Não. É tudo do jeito que eu vou falar. Falei assim, isso eu não faço. Ah, não sei o quê, tá bom? Então tá bom, encerrou nosso contrato. Aí ele meteu 60 dias em mim, que era o prazo do contrato, e em mais 60 dias encerrou. Durou um ano, mais ou menos, o jornal. Maravilha, histórias de Cláudio Dias. E tem muito mais histórias, né? Nós já estamos com quase uma hora de bate-papo aqui, Cláudio. Vamos falar rapidinho, 2 assuntos aqui que a gente não pode deixar de falar. Que são polêmicos. Viatura da rádio, que foram verificar e ela não tinha nem documento, é isso? Ah, isso aconteceu. Eu trabalhava na Metropolitana, eu não sabia, mas os carros da Metropolitana não tinham documento. A gente chamava de cabritos os carros. Andavam um documento com a gente, que era um Xerox, mas quem naquela época que ia parar um carro de rádio? Ninguém parava. A questão não era... era tipo autoridade. Nossa, rádio com nome escrito? Não, imagina que nós vamos parar.
Edson Mário também aprontou com você nessa mesma cabrita, será? Nessa cabrita, a gente era... Passava em lombada, em buraco com você dentro, você ficava Nossa. assustado, é isso? Então o Edson conta de uma história que eu fiquei bravo com ele, mas ele ficou muitas vezes mais bravo que eu. Uma vez ele discutindo comigo, ele deu um murro no volante, assim, bateu no coisa. Depois a gente pensa, o que um locutor consegue discutir de maneira brava com o outro, né? Numa noite de sábado, os dois fazendo flash. E ele, não sei, a gente tinha mesmo isso aí, né? Muito bom. Cláudio Dias, em uma palavra, trocaria hoje a sua carreira, a sua vida, tudo que você construiu como um advogado para trabalhar em rádio se pagasse suas contas? Melhor pergunta que você podia fazer para mim na minha vida. Se desse o mesmo dinheiro que eu ganho como advogado, agora, estava sentado na frente do microfone na hora. Eu amo a profissão de advogado. Eu me considero um bom advogado. Tenho uma clientela maravilhosa, né? Escritório aqui em São Paulo, parceria nos Estados Unidos, sensacional. Mas o rádio ainda me fascina. E você pode falar o que não você quiser. Vai fazer um programa de FM, só apresentar, ok. Só não põe eu para apresentar sertanejo e pagode, que tá tudo bem. Mas música dance ou fazer jornalismo, os dois eu adoro. Tô aqui falando com vocês de uma maneira assim, para mim prazeroso, né? Muito prazeroso, muito bom. Principalmente entrevista com você aqui, Luiz, que sabe das histórias. E você chegou a fazer depois rádio comunitária, TV, programas e tudo mais, mas o rádio é uma pinga que é difícil cuidar. E na advocacia não tem ninguém para demitir você, né? A minha sorte, porque eu já seria. Você sabe que eu mudei muito. O meu perfil ele é autoritário, né? Mas ele foi mudando para ser exatamente o contrário disso. Hoje a minha equipe, antigamente eu falava para a equipe o que fazer. Hoje eu me submeto ao que os advogados falam. Eles falam assim, não, mas a gente acha que é tal coisa. Ok. Na hora de contratar alguém, eles decidem que a outra pessoa, eu já tenho candidato, porque eu tenho uma determinada visão. Ok, o que é a maioria? O meu é só um voto. Todo mundo vota e... Maturidade, né? Eu acho que é maturidade. Depois de 50 e alguns, né? Depois de tanta imaturidade... 50 anos, fale por você, Luizinho, eu não. Com corpinho de 20, né? Corpinho de 55. Você tá parecendo casa de rico, você tá bem acabadinho também, viu? Cláudio Dias, você passou por tudo isso na sua vida no rádio. O que você espera para os próximos 100 anos de rádio? Eu não sei se vai haver rádio nos próximos 100 anos. Tudo indica que sim, né? O rádio é um veículo que cria emoção. Falei do Luiz Ribeiro agora há pouco. O Luiz Ribeiro ele foi voz padrão da Globo. Ele é um cara que trabalhou na Antena 1, trabalhou nas principais emissoras de rádio. O Luiz teve uma fase recentemente que ele não conseguia rádio. Eu tentei na Vanguarda com a Cecília colocar ele, não deu certo. Tentamos ajudar o Luiz. O Luiz foi dirigir o Uber, né? Que não tem nada contra o Uber, mas não é o que você se prepara, né? Tem uma carreira, um cara que foi da Rádio Capital, né? E não tem mais vaga para os meus amigos, sabe? Fica brigando por causa de uma vaga aqui, uma vaga ali. Poucas emissoras realmente oferecem oportunidade. E tem um monte de gente nova entrando. Então, me preocupa um pouco. Mas o rádio consegue fazer uma coisa que a TV não faz. Uma vez, numa troca de horário com esse Luiz Ribeiro, lá em São Sebastião, eu falei para ele assim, sensacional, hein, Luiz Ribeiro, trocando de horário aqui comigo. Luiz Ribeiro tá com uma calça azul metálico. Nossa, é muito legal isso aqui, hein, Luiz? Boa tarde, até mais. Pá, comercial. Vieram 20 pessoas no dia perguntar para mim o que é uma calça azul metálico, que eu não sei se fala azul metálica ou azul metálico, né? Mas eu lembro que eu falei no dia. E aquilo, o diretor da rádio, gerente da rádio, Fernando Beltrame, ele falou para mim, cara, eu fiquei pensando, vai um tempão, o que é isso, né? Que cor que é essa? O rádio tem essa capacidade, você cria determinadas imagens, né? E eu era muito bom em criar imagens, tanto no jornalismo eu fazia isso, enquanto eu estava falando, eu sabia que tinha pessoas pensando, então elas estão criando, então você dá o universo para a pessoa, quanto quando eu era um locutor de FM que tinha que falar rápido, né? E o rápido meu, ele era com substância, né? Era o que eu vou transmitir, qual a emoção que eu vou passar para a pessoa nesse momento. Deixa eu lembrar de um momento meu para
para eu jogar aqui. Eu jogava aquele momento e a pessoa absorvia. Hoje, sabe o que eu faria, Luizinho, que eu tenho vontade de fazer? Um programa romântico falando coisas de amor, coisas do coração, sabe? De abrir, assim, que nem o Sérgio Boca, né? O Sérgio Boca falando... Talvez eu fizesse um programa assim. Talvez um programa de flashback, falando de coisas, de músicas do passado, associando com eventos que estavam acontecendo. Eu também tenho uma capacidade muito grande de associar a música que está tocando, o ano que ela tocou, o que aconteceu nesse ano e o que, no mundo e o que aconteceu nesse ano em Sorocaba. Acho que é isso. Dei muita canseira em você, Luizinho? Imagina. Cláudio Dias, agradecemos imensamente. A Universidade de Sorocaba agradece a sua vinda aqui para contar um pouco da sua história, né? Que ainda tem muito mais para contar nesses 100 anos do rádio. Esta homenagem a essas pessoas que levam entretenimento, levam amizade, levam companheirismo a muitas outras pessoas. A Universidade agradece imensamente sua vinda aqui. Todas as pessoas do Labicom aqui riram muito com as histórias, a gente ouve aqui no ponto, né? Agradecemos imensamente que você possa voltar no rádio aí, fazer alguma coisa, uma lembrança. Lógico que agora não mais como uma profissão, mas como um entretenimento, como matar a vontade, como ser um profissional do rádio que não vai deixar de ser nunca. Muito obrigado e sorte. Eu é que agradeço. Eu acho que ninguém, como diz o Salomão, ninguém é insubstituível, mas eu gostaria de ter o Salomão hoje que falasse para mim: companheiro, tem uma vaga aqui para o senhor na emissora, o senhor vai apresentar um programa. Um grande abraço para esse judeusaço que é o Salomão Pavlovski. Finalizo aqui essa entrevista com você, homenageando todos os nossos amigos, toda aquela equipe da Ipanema, pessoal da Metropolitana, da Cacique, da Vanguarda, enfim, todo esse povo aí que a gente sabe que lutou muito para chegar no rádio sorocabano no patamar que é hoje. Beijo no coração. Falamos aqui com Cláudio Dias Batista, locutor, apresentador, advogado, para esse projeto de 100 anos do rádio aqui na Universidade de Sorocaba, um projeto do Labicom.